Boa noite, começa agora o Manchetes Online desta quinta-feira, 12 de setembro de 2013. Hoje que é aniversário da cidade paulista de Jaguariúna, que fica a 120 quilômetros aqui da capital, e também dia do programador. E estes são os destaques do nosso programa. Comissão de Segurança apoia mudanças em lei que permite saída temporária de presos. Diretor da USP Leste é afastado após autuação da CETESB. Juros para pessoas físicas sobem e atingem o maior valor desde novembro do ano passado. E Procon de São Paulo diz que diferença de preço entre genéricos chega a 1.132%. Para comentar os assuntos desta quinta-feira, estamos recebendo os deputados Marco Aurélio, do PT, e Alcides Amazonas, do PCdoB. Vamos à primeira manchete de hoje. A moção 64/12 foi aprovada pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários em defesa da adoção de providências por parte da Câmara dos Deputados para elaborar um projeto que altere a lei que permite a saída temporária de condenados em regime semiaberto. A medida tem por objetivo impedir a concessão abusiva e indiscriminada desse benefício. A gente já começou o debate antes do programa ir para o ar, né, deputado Marco Aurélio? O senhor me disse que votou contra essa moção e eu questionei alguns critérios, né? A gente sabe que esse benefício é concedido por juízes, aqueles que têm bom comportamento. Então, as datas são Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Criança, Finados, Natal e Ano Novo. E muitas vezes os presos saem e não voltam. Como é que fica essa polêmica, essa celeuma toda, né? Deve-se conceder o benefício? Não deve-se? Deve-se reavaliar os critérios? Como é que fica essa posição? Bom, eu primeiro esclareci que eu votei contra, porque, na minha opinião, nós não estamos precisando de mudar a lei, nós estamos precisando de cumprir a lei, né? Quando você fala de benefício àqueles que estão presos, é exatamente para os presos que estão de bom comportamento, para que aqueles que lá estão e têm condições de saírem para a sociedade possam ter seus momentos junto com a mãe, junto com o pai, porque isso facilita na ressocialização. Agora, se você tem, nessas épocas, uma saída automática, indiscriminada, que coloca na rua tanto aquele de bom comportamento, que está sendo ressocializado, e coloca também aqueles que não têm condições nenhuma de estar junto com a sociedade, evidentemente você não está cumprindo a lei, nem o princípio da lei, nem o motivo da lei, né? Então a questão não é mudar a lei, a questão é aplicar o que a lei diz. A lei diz de bom comportamento. Volto a insistir, o preso, um dia, ele vai ter que voltar para a sociedade. Então é importante que esses que já estão apresentando sinais que podem voltar à sociedade, já comece a ter relações com a sua família em momentos como este. Agora, aqueles que não têm condições, não podem ir para a rua. E o que acontece? Bom, aí dá o problema que tem. O próprio autor da moção, que é o deputado Major Olímpio, diz o seguinte: os tribunais deveriam, indo nessa linha, deveriam examinar de forma detalhada todos os casos, levando em consideração o perfil individual do condenado e a gravidade de seus crimes, mesmo ainda aqueles não definitivamente julgados, né? E é comprovada essa, vamos dizer assim, essa autorização automática, deputado. Mas aí, como controlar, né, o juiz que concede isso, ou os juízes que concedem? Não, mas a debate tem que ser feito no Poder Judiciário, né? Sim. As pessoas hoje colocam tanta culpa no político, e o político é um dos três poderes, é executivo, legislativo e judiciário. Agora, o Poder Judiciário precisa ser questionado. Não pode ser colocado como um Deus que nunca erra, nunca falha. Tem falha, tem erro e precisa ser cobrado, né? Porque você também, quantas vezes você não vê criminosos de alta periculosidade ser preso, em 24 horas conseguir sair por uma sentença do juiz? E o advogado é bom, né? Você entendeu? E fala-se que o advogado é bom, né? Então, agora, o Poder Judiciário é o único que não é eleito pelo povo, que não tem controle popular. Tanto o Executivo quanto o Legislativo tem controle popular. Se ele não está dando conta do recado, ele pode sair pela eleição. O Poder Judiciário não. Então, algum mecanismo de controle do Judiciário tinha que ter, que até hoje nunca se colocou. E olha que quando se fala algum tipo de controle, o pessoal arrepia, né? Mas nós não podemos ter numa sociedade democrática um pilar de poder com tanta autonomia como está hoje o Judiciário. Deputado Alcides, o autor da moção disse também que ele se baseou num caso, né,
São vários casos de detentos que não voltam, mas no caso de um membro do PCC, conhecido por Piauí, a gente lembra dessa história, foi apontado como o mandante dos ataques a policiais em 2012, que recebeu benefício e, ó, cadê o Piauí? Não voltou para a cadeia. A gente ri, porque eu fico imaginando com quantos condenados que receberam indulto e não voltaram para casa, a gente cruza no nosso dia a dia. O cidadão de bem, muitas vezes, ele não vai por essa questão racional, deputado Marco Aurélio, a gente vai mais pela emoção, com medo de cruzar, né, um bandido perigoso que saiu da cadeia e não voltou, deputado Alcides Amazonas. Olha, é importante que a gente não analise os fatos isolados. Essa questão das pessoas que saem do presídio em épocas determinadas, no Dia das Mães, Dia das Crianças, etc., e não volta, isso a gente tem que ver a política mais geral de segurança do nosso Estado, que lamentavelmente não funciona. Esses números aqui são assustadores. Sim. Se você, em cada 20 mil detentos, você libera e só em 1.500 não volta mais, não se apresenta, esse número é muito alto. Algo está errado, né? Os nossos presídios, lamentavelmente, eles não recuperam ninguém. As pessoas entram ali, cometem um crime de menor gravidade, saem dali especializado em outros crimes de grande gravidade. Portanto, a gente precisa rever a política de segurança que é adotada no Estado de São Paulo, nos nossos presídios. A gente está sempre discutindo os efeitos dessa política. Nós temos que ir na causa, o porquê que isso ocorre, né? Um jovem que é preso porque ele roubou um pacote de bolacha, ou porque ele roubou uma bicicleta, ou um crime menor, ele vai para dentro da prisão, e ele fica ali com um bom comportamento, ele não volta mais. E ele não volta principalmente por conta da situação dentro dos presídios. E tem outras agravantes. A gente tem casos de pessoas que estão presas, que já deveriam estar soltas, né? A questão da morosidade, a gente entra mais uma vez no curso judiciário. A gente tem situação de latrocínios com quem roubou um pote de manteiga, ou seja, você não tem uma triagem de preso. A gente tinha a época do Carandiru, eu não sei se hoje existe essa triagem, né? De não misturar presos tão perigosos. Você acaba tratando todo mundo por igual, aí não dá. E aí a gente vê o seguinte, preso fazendo bola, fazendo pregador de roupa. E quando sai, essa empresa não quer esse preso lá. Ele servia, ele estava dentro do sistema. Então o sistema precisa ser revisto como um todo. Como é que você vai ressocializar alguém com essa realidade, se deputado? Se ele não tem alternativa para se ressocializar, ele certamente volta para o mundo do crime. Portanto, você tem que ter políticas voltadas para fazer com que esse preso, ao sair dali, ele não vá mais cometer aquele crime. E a política que é adotada hoje, lamentavelmente, a exclusão social, infelizmente, ainda é muito grande aqui no estado de São Paulo, nas periferias das cidades aqui de São Paulo. Portanto, a gente precisa verificar isso. E eu creio que esse debate precisa ser aprofundado. Não dá simplesmente para você, através de uma moção ou através de um toque de caixa, de algum mágico que vai resolver o problema. A política de segurança como um todo precisa ser revista no estado de São Paulo, e aí você vai eliminando os problemas e criando condições melhores para você recuperar os presos, para evitar que aquele criminoso nem vá para a cadeia, né, que ele fique no Natal, no Ano Novo, no Dia das Crianças com a sua família, porque não roubou, e não ao contrário. Eu vi uma enquete uma vez muito bem feita, eu vou errar a rádio aqui, não sei se foi a CBN, se foi a Eldorado, fez uma enquete com as pessoas nas ruas, fazendo o seguinte questionamento: você contrataria um ex-detento? Muitos disseram que contratariam se tivessem, por exemplo, um histórico, se o sistema funcionasse, né? Se o preso tivesse uma carta de referência do próprio sistema prisional, se houvesse um incentivo, mas a grande maioria disse não. Com esse sistema que está aí, jamais teria um ex-detento, principalmente se fosse empregado doméstico, por exemplo, ou empregada doméstica. É bem complicado o tema. Como disse o deputado Marco Aurélio, é um tema para um programa inteiro. Mas vamos agora para outro problema, né? A questão lá na USP Leste. Parece que o reitor se deu mal, o diretor se deu mal. Vamos lá. Reunião aberta
a congregação da USP Leste decidiu pelo afastamento do diretor da unidade, José Jorge Bueire Filho. O argumento é que ele não pode ficar no cargo enquanto se apuram as responsabilidades sobre a situação ambiental do campus. A unidade não cumpriu exigências de controle e despoluição do solo, tem metano, um gás inflamável, e foi autuada pela CETESB. Eu não conheço o caso a fundo, deputado Alcides Amazonas, mas foi correta a ação aí da congregação da USP Leste? Olha, houve uma grande confusão aqui, né? Eu conheço bem esse local. Aliás, do lado da USP tem um bairro chamado Jardim Queralux, que recentemente, inclusive, eu levei uma associação de moradores para uma reunião junto à CETESB, que a prefeitura não pode fazer investimento lá, porque há 15 anos que a comunidade luta para sanar os problemas de contaminação no bairro do lado da USP, e felizmente agora a CETESB está emitindo um laudo que atesta que ali tem condições de fazer o asfalto, de criar os aparelhos da prefeitura, enfim. Mas lá no terreno onde está a USP, nós temos uma outra situação diferente, que para dentro da universidade, porque foi feita toda a aferição antes de se construir a universidade, mas pelas informações, né? Foram colocados terra contaminada, fizeram um aterro que veio de fora com terra contaminada. Bom, aí do dia para a noite surgiu uma placa que depois negou, mas aí a imprensa dá conta de que a CETESB informou que não considera o local que tem de risco à saúde. Agora, todo mundo ficou em polvorosa. Claro. Os estudantes entraram, os professores entraram em greve, os Mas estudantes não chegar foram para para a estudar, escola. tem lá, cuidado, área contaminada. Não, e nós tivemos aí outras situações parecidas. Vocês se lembram aqui do Shopping Center Norte? Ele chegou a ser interditado por conta de uma ameaça. E com essa situação, né, de contaminação de solo, com risco de explosão, não se brinca. Se a área tem risco, imediatamente ela precisa ser evacuada, o corpo de bombeiro precisa ser chamado. Então está correto ali os estudantes falar, não vamos estudar, os professores não vão dar aula. Agora tem um problema político interno que precisa ser resolvido, né? Ali mas afastar o diretor resolve? Não, acho que não resolve. O que precisa resolver é o problema da contaminação. Claro. E não sei se é afastando o diretor que vai resolver isso. Olha, a gente fez um trabalho aqui na Assembleia muito interessante. A gente, não, eu sempre me incluo porque a gente acompanha de perto. O deputado Donizete Braga, do PT, fez um mapeamento das áreas contaminadas de São Paulo. É chocante, né? Que a gente tem de área com mais de 1.000 e poucas áreas catalogadas, principalmente postos de combustíveis. A gente está em cima de uma bomba mesmo, né? Mas nesse caso, deputado Marco Aurélio, não basta só afastar o diretor. Cá entre nós. Só afastamento não basta. Aqui, pela matéria que nós estamos analisando, a decisão foi para que um afastamento temporário, para que se apure as responsabilidades. É evidente que quando você tem o diretor mantido no cargo, ele poderia fazer algum tipo de influência nessa apuração. Me parece que o afastamento é para que a apuração se dê de maneira mais neutra possível. Né? E tomar cuidado com as sentido. injustiças, né? Tem estudante dizendo que ele foi o responsável pelo despejo da terra. Tudo isso tem que se apurar, né? Nós temos que tomar cuidado com essa... o pessoal quer as coisas tudo imediato, né? Quer dizer, cria aconteceu tal coisa, fulano é culpado, que pronto, acabou. Depois, se lá na frente descobrir que ele não é culpado, meu amigo, não adianta, porque já foi condenado pela sociedade. O fato dado é que você tem uma falha aqui, seja quando foi a permissão para a construção, ou seja pela fiscalização. Agora, eu quero chamar a atenção de uma coisa, deputado, que a CETESB, ela fez um trabalho aqui bom. Agora, o que está acontecendo com o governo do Estado? Fechando postos da CETESB. Está fechando. O que é pior, né? Então, fechou com em as Aparecida. áreas contaminadas que a gente tem. Fechou Aparecida, fechou em Ubatuba. Quer dizer, então, peraí só um pouquinho. O governo, que tem a responsabilidade da fiscalização, tem um órgão como a CETESB, que é um órgão sério, faz o seu trabalho. Você fecha. Qual o objetivo? Não é redução de custos. Não existe redução de custos do Estado no âmbito da fiscalização. Claro. Porque, e se a CETESB aqui não tivesse atuado? Aí ia deixar, como o deputado Alcides falou, e se desse uma explosão? Quer dizer, a CETESB é um órgão que precisa ser valorizado pelo governo do Estado e, como bem disse o deputado Alcides, atuar na prevenção. Nós não queremos mais ver locais explodindo, telhados caindo, nada disso. Nós queremos a prevenção. Né? Quer dizer, atuar antes de acontecer o problema.
O senhor sabe que a gente fez um programa sobre essa questão de contaminação do solo. Eu quase fui processada por uma grande empresa, que eu não posso falar o nome, fui proibida na época. Porque a gente falava o seguinte, eles não produzem lá na Alemanha os produtos, né? Mas vêm produzir no Brasil. E o que acontecia? Acontecia essa contaminação do solo e quando você ia responsabilizá-los, você não tinha argumentos. Por quê? Porque havia autorização para esse tipo de produção no país. Acho que foi no caso do Jardim dos Pássaros, é isso? Que Donizete Braga tratava muito dessa questão. Muita gente doente, comprovadamente, por causa da produção de drinks. E a empresa falou, não, vocês deixaram. A questão da prevenção, mais uma vez. Aqui no país tudo pode, até alguns agrotóxicos que não são produzidos mais lá fora, a gente produz, deputado Marco Aurélio. Acho que alguma coisa está errada aqui na nossa terra do Piniquim, né? Alguma coisa precisa ser revista, principalmente nesses casos. Essa questão de agrotóxico, eu estou inclusive acompanhando um caso, ainda vamos divulgar aqui, mas envolve questão de água, sabe? Estamos acompanhando pela Agência Nacional de Saúde, Anvisa, porque isso que você falou, infelizmente, não é mentira. Tem coisas proibidas lá fora e são permitidas aqui dentro. Né? Isso não é novidade para ninguém. Não, mas eu fico contente no seguinte sentido, quando isso chega para nós de maneira concreta e a gente pode fazer um encaminhamento, porque esse caso que eu estou acompanhando, que está sendo verificado, amanhã depois, se for comprovado que de fato ele é nocivo, para de se autorizar. E se não for, não há problema. O problema é a demora também nesse processo. Mas chegou. Chegou. Esse que é o problema. Eu atuei por 7 anos na Agência Nacional do Petróleo. Eu era chefe de fiscalização dos postos de combustíveis. Nós fechamos Deputado, que o senhor mais viu? de 200 postos de combustível no estado de São Paulo e aqui na capital por problema de contaminação do solo. Nós temos aí, hoje, mais de 150 postos de combustíveis só na capital, abandonados, um tanque subterrâneo, um resto de combustíveis. Alguns postos estão servindo de moradia, né? As pessoas ocupam ali, usa a boca do tanque, inclusive, para suas necessidades fisiológicas. Então é um risco enorme. Dengue, viu? Dengue também, porque esses locais eles ficam abandonados e a possibilidade de você ter água parada é muito grande. Deixa eu fazer uma pergunta, curiosidade. Por exemplo, eu tenho um posto na esquina da minha casa que foi desativado. Hoje é um estacionamento. Ele tem a obrigatoriedade de retirar o tanque? Ou o tanque, dependendo do estado, ficando lá, não tem nenhum risco? O proprietário ele tem obrigação. Se for desativar o posto, definitivamente ele tem que arrancar a tancagem. Se ele for desativar por um período curto, ele precisa ou colocar água ou colocar areia até a boca e fechar. Porque dessa forma não tem problema de explosão, tira Eu vou me informar sobre... Afinal, são várias residências, eu estou na rua da PUC, é lá da PUC. Imagina uma tragédia ali naquela região. Vou ver isso. Vamos falar um pouco sobre nosso bolso, né? Os juros estão altos, gente. Principalmente cheque especial, cartão de crédito, aquelas coisas que a gente não gasta nada. Vamos lá. Taxa de juros média geral para a pessoa física passou de 5,48% ao mês em julho para 5,51% ao mês. Vamos falar assim, zero pouco, mas isso no bolso pesa, e como pesa, né? Segundo dados divulgados pela ANEFAC, este é o maior resultado desde novembro do ano passado. Na opinião do coordenador de estudos da ANEFAC, Miguel Ribeiro de Oliveira, é provável que as taxas de juros das operações de crédito voltem a ser elevadas nos próximos meses. É um absurdo os juros que pagamos, né? Por exemplo, juros do comércio, 4,11%. Cheque especial, 7,81%. Empréstimo pessoal em financeiras, 7,03%. Em bancos, 3,10%. Deputado Marco Aurélio, o trabalhador sempre entra no cheque especial. É muito difícil trabalhar no né? Às vezes se aperte e fala assim, eu tenho. Mas é aquela coisa, por que juros tão altos se esses bancos conseguem dinheiro a juros tão baixos? Ixi, que pergunta difícil. Eu sempre tentei responder isso e não consigo. Não, mas eu queria fazer um contraponto aqui, que eu estava analisando essa matéria
E aí, mas de onde que vem essa matéria aqui, né? Eu acho que do jeito que está colocado, a matéria em si, ela dá uma ênfase um pouco inadequada. Que a própria matéria diz o seguinte, que no período de 2 anos, houve uma redução de 30,87. Em 2 anos, 30,87. Em agosto, subiu 0,03. Isso é o maior aumento desde novembro. Novembro foi agora, há pouco tempo. Né? Vai fazer um ano, né? Então, nós não temos um problema com juro neste momento. A gente tem muito Tá? tempo. Eu quero tirar essa matéria de tá dando a impressão que, nossa, explodiu. Não é verdade. Veja que se 2 anos diminuiu 30, quase 31, e no último mês subiu 0,03, não há nada que se abale. Então, vamos excluir isso aqui. Agora, vamos focar a questão de juros, né, no Brasil. Os juros, eu sou funcionário do Banco do Brasil, depois que eu terminei a prefeitura, fui para o Banco do Brasil. E eu acompanhei muito de perto o governo federal mandando o Banco do Brasil a conceder diminuição dos juros. Então, os juros do Brasil só não são maiores porque o governo federal tem instrumentos, como o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, para conceder linha de crédito com juros subsidiados, com juros baixos. Não é subsidiado, não, é juro baixo. O Banco do Brasil não tem prejuízo. Pelo contrário. Eu acho que nenhum banco, né? Não, nenhum banco tem. Né? Eu ia até contestar aqui a taxa de juros, que eu sou cliente do Banco do Brasil. Minha taxa de cheque especial não é 7,81, não, é 5, alguma coisa. É uma taxa mais baixa. Você deve ser o estilo Privilegiado. Então, Como é que veja, é isso? Não, estilo é o antigo cheque ouro, né? Só no Então, nome. o que acontece? O governo federal, ele tem esses 2 instrumentos, Caixa Federal e Banco do Brasil, que faz o controle. E bancos privados foram obrigados a diminuir a sua taxa de juros, porque o governo federal impôs. Então, eu quero enaltecer isso. Por quê? Porque no governo que antecedeu ao Lula, Banco do Brasil e Caixa Federal já estavam indo para a privatização. Então, o governo federal hoje ele tem a linha de intervir na economia para que você não tenha uma calamidade econômica que atinge, sobretudo, os mais pobres. Mas, não obstante a isso, quero aproveitar o programa e dizer o seguinte, meu amigo, no mundo tem 2 grupos de pessoas, os que pagam juros e os que recebem juros. Você tem que ver em qual grupo você quer estar. Né? Porque a questão de pagar juros, você precisa tomar muito cuidado. Você vai numa loja, você fala, compra isso aqui. Aí você pergunta na loja, quanto custa a mercadoria? Ao invés de ele falar para você quanto custa, diz, não, essa mercadoria vai ficar em R$ 99,87 por mês. Aí o que a pessoa pensa? Eu ganho tanto. Dá. Não é essa a conta. Multiplique esse valor dos R$ 99,00 por tantos meses e veja quanto você vai pagar pelo produto. Porque tem muito produto que quando você compra, você paga 2 ou 3 pelo valor dos juros que você está pagando. Então, Mas às vezes, por exemplo, o senhor não anda indo muito com comércio. Quando a gente fala assim, olha, 12 vezes de tanto, e se eu pagar à vista, quanto eu tenho de desconto? 5%, 3%. O mercado está assim hoje. Eu sei porque em loja de roupa, por exemplo, né? Vou dar uma loja que eu frequento, eu pergunto, no cartão quantas vezes? 4 vezes sem juros no cartão, no cheque também 4, 5 vezes. Se eu pagar à vista, 5%. É isso que a gente não consegue. Tá. E se eu guardar o dinheiro para comprar depois, quanto rende minha poupança hoje? Tá, mas nesse caso que você está citando, que o pagamento à vista não vale a pena. Aí você comprou no cartão. Ótimo se você pagar seu cartão sempre no prazo. Sim. Agora, o que acontece? Você joga no cartão, aí chega naquele, vou pagar o valor mínimo. Meu amigo, aí dançou. Vou pagar o cartão com cheque especial e entrar no cheque especial. Aí você dançou, né? Então, faça a conta. Lógico, se você pode pagar em prestações, visto que à vista não te dá nenhum desconto, então você paga em prestações, desde que você não atrase sua prestação, você não parcele sua fatura e nem pague sua fatura com cheque especial. Porque se você for por esse caminho, aí de fato você vai ter muito problema. Nossa, olha, meu programa está quase chegando ao fim, eu tenho outra manchete. Deputado Alcides, como fazer? Educação financeira não existe. Vou ser breve aqui, uma vez que o tempo está chegando ao fim e o assunto é instigante. Não, é sempre bom o debate. Historicamente, o juro foi sempre muito alto no nosso país. Infelizmente, no governo Lula, no governo Dilma, as políticas adotadas, né, geração de mais empregos, crescimento econômico, tem feito com que os juros tenham diminuído, mas ainda está muito alto.
A presidenta Dilma tem tomado medidas importantes para evitar que a inflação suba e dessa forma aumentando os juros, como as desonerações, as diversas desonerações nos diversos segmentos econômicos, a redução do PIS, COFINS, em algum caso a zero. Então isso tudo vai contribuir para cada vez mais reduzir a inflação e a gente evitar aí um juro maior. Por outro lado, a geração de emprego, a melhora na economia também gerou um maior consumismo, um maior consumo sem preparo. Quem não tinha, né? Quem estava desempregado, não tinha salário, não sabia comprar, agora, né? o PROCON precisa agir. Esse tipo de pegadinha, deputado, não pode ocorrer. Claro. Isso é pegadinha. Você chega na loja, você pensa que você está comprando um produto ali, você vai pagar por aquele produto, você vai pagar 2, 3 produtos. Então essas pegadinhas precisam ter... Pegadinha dos automóveis, né? Tem muita gente que compra automóvel em 60 meses, meu Deus. Falar rapidinho da manchete número 4, é muito importante essa manchete. Diferença de preço entre genéricos chega a 1.132% segundo o PROCON. Vamos lá. Preços médios dos medicamentos genéricos são 56,63% mais baratos do que os de referência, segundo aponta a pesquisa da Fundação PROCON. Foi realizada em farmácias e drogarias da capital paulista. Entre os medicamentos genéricos, a diferença de preços é de até 1.132%. Vou dar um exemplo aqui. Paracetamol, né, que a gente toma com tanta frequência. Foi encontrado em estabelecimento da cidade de São Vicente por 89 centavos e em outro por R$ 9,24. Deputado Alcides Amazonas, eu achei que essa diferença só existisse nos remédios de referência. Olha que coisa... Algo está muito errado. Você tem uma diferença de preço entre um remédio e outro de até 1.132%. Absurdo. Isso é um assalto, a mão armada. Porque se um está podendo vender mais barato, por que o outro não pode, né? Eu acho que a diferença sempre vai haver, porque isso faz parte da concorrência, é salutar, é normal. Mas chama atenção. Eu acho que o PROCON também precisa agir nesse caso aqui para impedir que as pessoas estejam comprando remédio com preço extremamente alto e abusivo. Isso aqui é caso de polícia. Não, e a gente não compra remédio porque quer, deputado Marco Aurélio. Então, claro, compra remédio porque precisa. Claro, e outra coisa, quem vende por 89 centavos não está vendendo com prejuízo. Claro que não. Então, imagina quem está vendendo por 9,24, né? Mas, nesse caso, esse levantamento foi feito aí pelo PROCON, e como bem falou nosso companheiro Alcides, é importante o PROCON atuar. E estou vendo aqui na matéria que um dos PROCONs que ajudaram a fazer esse levantamento é o do Jacareí. Está aqui, ó. Eu tenho orgulho desse PROCON que ele ajudou a montar, que os prefeitos deveriam investir nisso. Tem que investir, porque o PROCON é um órgão que defende aqueles que são lesados e normalmente os que têm menos poder de defesa. O PROCON é a tua defesa. Exige que o PROCON na tua cidade funcione bem. É fundamental. Eu quero agradecer, deputado Alcides Amazonas, deputado Marco Aurélio, e falar o seguinte: enquanto a gente tem essa discrepância aí, vamos andar um pouquinho, né, gastar um pouco de sapato e fazer aquele levantamento como a gente fazia antigamente no supermercado. Manchetes Online vai ficando por aqui. Nós temos um encontro no próximo programa. Um grande abraço e até mais.